Bom dia, galera. Bom dia a todos e todas. Nossa aula gravada de hoje sobre fascismo, né? A galera do segundo ano aí, Colégio Objetivo, em Unidade Campestre, né? Vai ter essa aulinha agora gravada em função da nossa prova multi que está ocorrendo agora, né, nesse momento aí, em que nós vamos tentar aqui mostrar um pouquinho para vocês o que foi o fascismo, características, funcionamento, estrutura fascista, né, principalmente a italiana, que dá origem ao movimento ali. Galera, basicamente, vamos lá. Fascismo é um sistema político onde o líder, onde o grupo que chega ao poder estabelece um modelo nacionalista muito forte, um nacionalismo exagerado, exacerbado, né? Além daquele nacionalismo comum que nós conhecemos, que é estruturado, né, naquela ideia de valorização da nação. É um modelo antiliberal, ele não aceita o liberalismo, não aceita o modelo econômico de Adam Smith. Nós vamos perceber que vai haver uma intervenção muito forte do Estado na economia fascista e, de certa maneira, também um regime antidemocrático, né? Que não aceita, que não reserva espaço para a democracia no seu governo, né? E um governo antissocialista, um governo que tem uma postura anti-esquerdista, né? Então, esses três itens que caracterizam o fascismo, nascido após a Primeira Guerra Mundial, no momento que a Itália nada ganhou, que a Itália nada foi beneficiada no final da guerra, nós vimos o fortalecimento, né, do fascismo dentro da postura que nós comentamos, nacionalista, antiliberal na economia, antidemocrática e anti-esquerda, antissocialista. Dura esse regime no modelo italiano de 1919, com a criação dos fatios de combatimento na Itália, né, das esquadres de Mussolini, e vai até 1943, quando Mussolini é derrotado, né, no finalzinho aí da Segunda Guerra Mundial. Galera, basicamente, o fascismo nasce com Mussolini, mas ele se espalha pela Europa em regimes como o nazifascismo de Hitler, como o regime franquista na Espanha, do general Franco, como o salazarismo em Portugal, né, de Salazar, e que começa, né, a ganhar força dentro da Europa nos anos 20, anos 30, e sobrevive naquele momento até os anos 40. Né? No Brasil, nós tivemos a ideologia fascista representada pela Ação Integralista Brasileira, pela AIB, que era um grupo coordenado aqui no Brasil por um cara chamado Plínio Salgado, o pessoal das camisas verdes, do Anauê, movimento fascista brasileiro, da ideia, né, de uma visão muito conservadora de Deus, pátria e família, que era trazido ali, do sigma, que estava no símbolo fascista brasileiro, que significava somatória, união, somar, né, ali. Então, nós percebemos que esse modelo fascista se espalha pela Europa, mas chega ao Brasil adaptado à realidade brasileira como integralismo. Na foto ao lado, vocês veem aí Hitler, ao lado de Mussolini, na formação do eixo Roma-Berlim, né, no início da Segunda Guerra Mundial. A palavra fascismo vem de um termo italiano, fatio, que significa feixe. O símbolo era um símbolo romano, que significava a união, que era o fatio vittorio, que o Mussolini resgata da história romana para criar o seu elemento fascista ali. A ideia do feixe, o símbolo, né, que representa o fascismo, era um feixe de bétulas, de ramos de bétulas, que é uma planta comum lá na Itália, amarrado, fortalecido, né, com um machado no centro, que representava o fortalecimento da nação. Então, a ideia era, o italiano sozinho era frágil, era como uma vara de um feixe, mas quando você forma um feixe e aglutina, une, ele se fortalece. Então, ele pregava a união do povo, pregava o fortalecimento do povo italiano a partir de um símbolo romano, que, aliás, Mussolini, para criar o seu nacionalismo, o seu fascismo, ele se inspira na origem romana, na origem da antiga Roma, na origem do poder do Império Romano, para poder caracterizar o nascimento de um novo império, do Império Fascista, que seria o império dele na Itália. Ok? Então, dá para você ter fazer uma posição bem de comparação entre a força do Império Romano e aquilo que o Mussolini pretende criar na Itália
com o juntar o povo, unir o povo, estabelecer ali a lógica fascista, né? A característica do fascismo: um Estado total, um Estado que controla a vida nacional, que controla a vida individual, que tem força para controlar todos os elementos sociais, políticos, econômicos, religiosos dentro do Estado ali. A ideia do líder, que é incontestável, que é um cara que não pode ser criticado, não pode ser contestado nas suas posições, não pode ser discutido, né, em cima da sua lógica ali. Essa ideia do líder muito forte cria a ideia do autoritarismo. A gente pode, em determinado momento, falar, poxa, totalitarismo, autoritarismo, né? O totalitarismo é o Estado controlador, o Estado forte, controla a política, a economia, a sociedade e a religião. E o autoritarismo é o culto ao líder. Esse líder é o cara que chegou ao poder, esse líder é o cara mais preparado, esse líder é o grande líder da nação, esse líder que vai conduzir a nação à recuperação pós-guerra, né? E ele não pode ser questionado, não pode ser o quê? Discutida a posição desse líder. Ele é o cara que comanda a nação, ponto, né? O nacionalismo é exacerbado, exagerado, onde o indivíduo vai sacrificar, vai dar a própria vida, se for necessário, pela nação, né? E que, claro que viver pela nação, morrer pela nação, combater pela nação é uma lógica, né? Então, nós temos aí fortalecimento do sentimento nacional. O modelo antiliberal que eu comentei no comecinho da aula, em que o Estado vai intervir na economia, em que o Estado vai, apesar do modelo capitalista existir, né, o liberalismo não é permitido, ou seja, o Estado faz intervenções, o Estado, se necessário, faz estatizações da economia, cria regras protecionistas, fortalece o regime fascista economicamente, né? Se a gente for analisar no aspecto econômico, a Itália, a Alemanha, com Mussolini, com Hitler, conseguiram crescer, desenvolver, estabelecer um excelente padrão econômico dentro do regime. O grande problema do fascismo, na verdade, está no aspecto político e social, que é a ditadura, que é a dominação, que é o controle político. Mas economicamente nós vimos o quê? O florescer de grandes nações que cresceram, desenvolveram nos anos 20 e 30, se recuperando da crise de 29, gerada pela grande crise americana, que derrubou a economia mundial naquele momento ali. Temos a política expansionista, a ideia do espaço vital, em que nós temos que ampliar o espaço da nação, expandir a nação, seja politicamente, seja diplomaticamente, ou seja, pela guerra, mas é necessário expansão econômica para que a nação cresça, desenvolva e ganhe poder. A militarização do povo. O povo passa a viver no meio militar, o povo passa a viver na ideia do uniforme, dos símbolos, da luta, da guerra, da expansão. Então, essa lógica militarista é colocada em qualquer regime fascista, onde a cor do uniforme, o símbolo usado, identificam, né, a militarização. A ideia, né, do combater o comunismo como inimigo responsável, né, pela destruição da sociedade, como inimigo responsável pelas greves, pelas agitações políticas, né? Então, dentro do regime fascista, o maior inimigo do fascismo, gravem, é o comunismo. O comunismo, segundo o fascismo, é responsável pelos males, pelas crises, pelos problemas que os países viveram, né, durante a sua estrutura de desenvolvimento ali. No caso italiano, a Itália vivia num regime democrático, em que existia partidos de esquerda, até Mussolini iniciar a construção do fascismo, e o Mussolini culpa a esquerda socialista, comunista, anarquista, pelas mazelas, pelas misérias que o povo italiano vivia. Hitler vai fazer a mesma coisa na Alemanha, quando ele critica, né, o governo de centro-esquerda, ou o governo socialista, vamos colocar assim melhor, que é a República de Weimar, que governou a Alemanha e não conseguiu tirar a Alemanha da crise após o Tratado de Versalhes, né? E o Hitler vem como um grande salvador da Alemanha, né, com a intervenção nazi-fascista naquele momento ali. O corporativismo, que é o controle sindical,
o controle das agremiações, o controle das corporações profissionais, né? Em que o Estado passa a controlar, passa a manipular. Vocês vão enxergar esse corporativismo na Itália, na Alemanha, aqui no Brasil, na era Vargas. Né? A Constituição de 34, aqui no Brasil, criou esse Estado corporativista que controlava sindicatos, controlava trabalhadores, controlava organizações trabalhistas aqui. E, é claro, a forte hierarquia social. Dentro do regime fascista, dentro da lógica fascista, nós observamos que existe dentro da sociedade, não só pela questão econômica, mas existe uma ideologia de que alguns elementos estão melhor preparados, alguns elementos são mais fortes, são mais capazes de comandar o povo, de conduzir o povo, levando o povo a um estado de segurança e prosperidade. E aí, lógico, né? Esse elemento italiano é o Mussolini e seus seguidores. Na Alemanha, Hitler e sua elite nazista. Na Itália, Franco e seus seguidores do franquismo, né? Então, nós percebemos que esse culto ao homem mais forte, culto ao homem mais capaz, culto ao homem mais preparado, leva uma hierarquia de quem deve governar o país e quem deve se submeter a esse governo dentro da nação. Então, a gente observando aqui o Estado total, o autoritarismo, ou seja, o culto ao líder, que não pode ser questionado, o nacionalismo violento, exacerbado, o antiliberalismo, uma economia que não aceita o modelo liberal, com intervenções do Estado, né? Com estatização de economia, com protecionismo muito forte, expansionismo para que a nação cresça e ganhe força, ganhe poder, ganhe territórios, né? Tenha o espaço vital de vida para o povo ali. A postura militarista, né? Do uniforme, dos símbolos, da luta, né? Da expansão, da guerra, a conduta anticomunista como inimigo maior do fascismo, o comunismo, o domínio sindical, o domínio sobre a classe trabalhadora, e a hierarquia mostrando um governo dos mais fortes, são os grandes símbolos, as grandes características do fascismo, né, na Itália, na Alemanha, na Espanha, em Portugal, aqui no Brasil com a A e B, e, de certa maneira, algumas cópias disso, feitas por líderes aqui da América Latina, como Vargas e como Juan Perón na Argentina. A gente vai conseguir enxergar um pouco disso no governo varguista e no governo peronista argentino aqui. A Itália, especificamente, viveu um forte sentimento de perda, de destruição, de fracasso após a Primeira Guerra Mundial. A Itália não foi contemplada pelo Tratado de Versalhes, perdeu economicamente, perdeu materialmente, perdeu em vidas humanas com a Primeira Guerra Mundial, participou de 14 a 15 até que se tornou neutra. No final da guerra esperava ter algum benefício pela sua neutralidade na guerra e não teve. E a Itália vive uma crise no pós-Primeira Guerra Mundial. Nesse momento, né, os governos de esquerda, né, os governos de direita crescem na Itália, ou seja, os extremos se apresentam como solução para a crise italiana. O Mussolini, que lutou na Primeira Guerra Mundial, era um jornalista, né, cria dentro da Itália, em 1919, na cidade de Milão, os fatti de combatimento, os feixes de combate, que são grupos fascistas, estabelece os squadri, que eram os esquadrões, que combatiam, perseguiam, atacavam, reprimiam democratas e elementos da esquerda, socialistas, comunistas, anarquistas ali, né? O objetivo desses fatti e desses squadri eram violentamente combater aquilo que eles consideravam um mal para a Itália, principalmente o comunismo. A imagem que você está vendo é uma das imagens da Marcha sobre Roma, que é uma marcha fascista que vai acontecer em 1922, onde Mussolini apresenta a força do fascismo para os italianos e para o mundo naquele momento ali. O Mussolini começa com essa caça, repressão e perseguição aos inimigos políticos, cria o Partido Fascista, em 1921, de 19 para 21, o fascismo passa de 200 mil integrantes para 300 mil na Itália, fruto da crise italiana, fruto no momento em que a Itália não conseguia sair
da crise do pós-guerra. De certa maneira, o fascismo era formado por pessoas que vinham de diversas origens, né? Combatentes da Primeira Guerra Mundial, anti-esquerdistas, contra-revolucionários, pessoas desempregadas e fortemente formado por nacionalistas. Aqui na imagem você vê Benito Mussolini acompanhado de camisas negras que representavam o fascismo italiano, que representavam esses grupos de anti-esquerda, nacionalistas, pessoas que perderam tudo e agora lutavam pela recuperação da Itália, segundo a ideologia fascista, né? Dentro dessa lógica. O fascismo cresce, fortalece-se em 21. O Partido Fascista tem 300 mil filiados, que é um número absurdo para a época. Ele nasce muito grande, né? E em 1922, após a Itália viver diversas greves, diversas paralisações, lutas sindicais, lutas trabalhistas, que a esquerda, que os partidos democráticos não conseguiram resolver, o Mussolini usa o argumento que a Itália está sob uma grande ameaça da esquerda, que a Itália vive essas greves, manifestações coordenadas pela esquerda, pelos socialistas, pelos anarquistas, e o Mussolini, então, resolve, em 1922, marchar sobre Roma. Os números divergem muito, há muitas colocações de números de participantes da marcha sobre Roma. Nós vamos usar um número bastante colocado pelos historiadores, né? Que é um número de aproximadamente 50 mil camisas negras, 50 mil fascistas, marchando sobre a cidade de Roma, usando a camisa negra, que era o uniforme, que era o símbolo fascista ali, e, claro, demonstrando poder, mostrando a força do crescimento do fascismo para combater a democracia falida, a esquerda, que, segundo eles, conturbava a vida italiana com greves, manifestações, e mostra que o fascismo era capaz de aglutinar, de fortalecer e depois até resolver o problema italiano através da força, do poder, das ideologias que eu preguei, que eu coloquei, né, dentro da aula, como ideologias vinculadas a Mussolini. Eu preguei as ideias de Mussolini no início da aula para vocês poderem vincular ao pensamento fascista ali. Claro que o professor de história, como eu, jamais compactuaria com uma ditadura, compactuaria com essa visão fascista, essa visão ideológica de que o governo tem que ser um governo repressivo, antidemocrático, antiliberal. Nós pensamos, na grande maioria dos historiadores, claro que não todos eles, né, que o fascismo ele se apresenta como um dos grandes males que levarão o mundo à Segunda Guerra Mundial. E claro que um mal que não acabou, um mal que permanece até hoje, né, que adormeceu no pós-guerra, mas está latente na sociedade até o século XXI. Bom, retomando aqui, Mussolini, ele, dentro da postura fascista dele, ele convence o rei Vítor Emanuel III, que não conseguiu tirar a Itália da crise, que havia um governo democrata se aproximando muito, né, de partidos de esquerda que queriam poder na Itália, né? Ele convence o rei Vítor Emanuel a dar poder ao fascismo. Os fascistas são incorporados ao governo italiano em 22, depois da marcha sobre Roma, depois da demonstração de poder. E, a partir da marcha, o fascista tem apoio da elite italiana, tem apoio da burguesia italiana, tem apoio da igreja italiana. Moda, porque o apoio da elite, principalmente a elite agrária, para evitar, a partir do fascismo, as lutas camponesas. Por que o apoio da burguesia italiana? Para evitar as greves e movimentos operários. Por que o apoio da igreja? Que Mussolini fará aquele famoso acordo com o Papa, o acordo de Latrão, que nós já vimos na unificação italiana, comentamos na unificação italiana, né? Onde o Estado Pontifício, o Estado Papal, será cedido à Igreja como Vaticano, o Estado do Vaticano, em troca do apoio da Igreja ao movimento fascista. Então, o Papa faz um grande acordo de apoiar o fascismo em troca do Vaticano, né, no acordo de Latrão feito entre Mussolini e o papado na época. Mussolini ganha as eleições de 1924,
de maneira fraudada, maneira manipulada, a eleição foi toda roubada. E em 25, Mussolini assume como o líder da Itália, o Duce. Duce, ou Duce, identifica a ideia da liderança do cargo de primeiro-ministro italiano, comandando a Itália a partir dali. Implanta o fascismo, acaba com a liberdade individual na Itália. Ele, como jornalista, interessante, censurou jornais e fechou os jornais italianos que eram contra a ideologia dele, anulou os poderes da Assembleia italiana, do Congresso italiano, né? Nem a Câmara, nem o Senado teriam poderes ali, estabeleceu uma violenta polícia política e começou a repressão na Itália. Estabelece a Carta de Lavoro, uma constituição fascista, né, baseada no corporativismo, baseada na manipulação da população, do trabalhador, do operário, do camponês. Esta Carta de Lavoro, ela vai ser copiada por Vargas em 1934 aqui no Brasil, onde Vargas vai estabelecer também o corporativismo, o trabalhismo aqui, copiando as ideias, né, de Mussolini na Itália. E você vê agora aqui na imagem os atos de repressão de fascistas contra democratas e comunistas na Itália. A violência usada, institucionalizada pelo governo Mussolini ali. Galera, Mussolini prendia seus inimigos, né? Muitas vezes matava os inimigos políticos ali. Uma forma de pressionar, matar, eliminar os inimigos políticos quando presos era o famoso uso do óleo de rícino. Né? O óleo de rícino, que hoje é conhecido por vocês para tratamento capilar, esse tipo de coisa, era usado nos anos 20 e 30, né, como laxante. As pessoas tomavam lá 2, 3 gotinhas de óleo de rícino para poder fazer a limpeza intestinal, né, que era uma coisa perigosa até para a época. E o Mussolini aplicava violentas doses de óleo de rícino nas suas cadeias, nos seus presos, né, que acabavam morrendo, vitimados por uma violenta constipação intestinal, em que as pessoas acabavam, né, colocando tudo para fora, inclusive tendo graves hemorragias e morrendo, vitimadas pela ação da aplicação do óleo de rícino nas cadeias de Mussolini. E o Mussolini caminha, a partir daí, para um apoio a um acordo político com Hitler e formação do eixo Roma-Berlim, né, que depois vai ganhar como também aliado o Japão, o eixo Roma-Berlim-Tóquio, que vai combater os aliados na Segunda Guerra Mundial. Demos aqui uma ideia geral do fascismo, uma ideia geral da lógica fascista e de como ele se consolidou a partir do seu criador, que é Benito Mussolini, dentro da Itália. Na nossa próxima aula, nós vamos trabalhar o nazismo e tentar entender como é que as ideias foram adaptadas à Alemanha, como é que Hitler cria a ideologia nazi-fascista a partir do Mein Kampf, da doutrina criada por Hitler, pelo conhecido livro, né, Minha Luta, de Hitler, onde ele vai adaptar esse modelo fascista à realidade alemã e também falar um pouquinho da Espanha, né, do general Franco e da criação do franquismo espanhol, que vai combater as brigadas internacionais dentro da Espanha. Agradeço a participação de vocês e até a nossa próxima aulinha, onde nós vamos discutir essa expansão do modelo fascista dentro da Europa. Obrigado, valeu e até a próxima aula, galera.